espectro de ideias. Vocês não deveriam estar aqui. Eu não deveria estar fazendo isso. Mas algumas histórias precisam ser contadas. Alguns arquivos precisam ser abertos, não importa o custo. Hoje eu vou quebrar uma das regras fundamentais da navegação nas camadas mais profundas da rede. Nunca, jamais execute um arquivo de origem desconhecida. Porque hoje nós vamos falar sobre um jogo que não foi feito para ser jogado. Um jogo que, segundo quem o encontrou, veio diretamente do inferno digital. Este é o arquivo do SAD Satan. Nossa história começa em junho de 2015, com um canal no YouTube chamado Obscure Horror Corner. O nome já diz tudo, um canto para jogos de terror desconhecidos. O dono, um homem conhecido apenas como Jamie, era um explorador do macabro digital. Em um de seus vídeos, ele conta a história. Ele estava navegando na Deep Web usando a rede Tor, quando um de seus assinantes lhe enviou um link para um arquivo hospedado em um site anônimo. O arquivo era pequeno. O nome era SAD Satan. A mensagem do assinante era simples. Achei isso na rede. Não sei o que é. Tenha cuidado. Jamie, movido pela curiosidade que define todos os exploradores, baixou o arquivo. Ele o escaneou em busca de vírus. Nada. Parecia limpo. Então, ele fez o que nunca deveria ter feito. Ele clicou 2 vezes. O jogo não tinha menu, não tinha instruções. Ele simplesmente começava. Jamie se viu em um corredor escuro, de textura pixelada, quase monocromática. O único som era o eco de seus próprios passos. Um som abafado, pesado. Ele andava e andava. O jogo era um labirinto. Corredores que se torciam e se voltavam sobre si mesmos, sem lógica, sem mapa. Às vezes o corredor mudava de cor, piscando em tons de azul e vermelho. Às vezes o som dos passos era substituído por um zumbido baixo e opressivo. Não havia inimigos, não havia objetivos, apenas a caminhada. Uma caminhada infinita através de um pesadelo arquitetônico. O horror não vinha de um susto, mas da atmosfera, da sensação de estar perdido em um lugar que não obedece às regras da nossa realidade. E então, as anomalias começaram. Enquanto andava, Jamie começou a ouvir sussurros, frases distorcidas, invertidas, escondidas sob o zumbido. E as paredes começaram a mostrar imagens. Não eram texturas do jogo. Eram fotografias, imagens em preto e branco que piscavam na tela por uma fração de segundo. Uma delas mostrava o príncipe herdeiro do Japão, Akihito, e sua esposa. Outra, o ex-primeiro-ministro britânico, Heath. Figuras de poder. Por quê? Qual a conexão? O jogo estava puxando imagens do mundo real, e a cada novo corredor elas se tornavam mais perturbadoras. O labirinto não era mais apenas um labirinto, era uma galeria de horrores. O som dos passos mudou. Agora, Jamie ouvia o choro abafado de uma criança. E ele começou a ver figuras, paradas no fim dos corredores. Silhuetas escuras, pequenas, com a forma de crianças. Elas apenas ficavam ali, observando, e depois desapareciam. E então, ele encontrou a entidade, a que dá nome ao jogo. Uma figura maior, distorcida, que parecia um homem curvado em agonia ou tristeza. O Satanás triste. Ele não atacava, ele apenas aparecia, observando, testemunhando, como se a sua presença fosse a fonte de toda a dor daquele lugar. O jogo não era mais sobre se perder, era sobre ser observado, vigiado por fantasmas digitais e por uma entidade cujo propósito era um mistério aterrorizante. Foi a comunidade online que começou a decifrar o horror, analisando os vídeos de Jamie quadro a quadro.
E o que eles descobriram foi o que transformou Sad Satan de um jogo assustador em algo genuinamente perigoso. As imagens subliminares não eram aleatórias. Uma delas era de Jimmy Savile, uma celebridade britânica que, após sua morte, foi exposta como um dos piores predadores sexuais da história do Reino Unido. Outra era de Rolf Harris, outro apresentador infantil condenado por crimes semelhantes. E a voz, aquela voz distorcida que sussurrava no jogo, alguém conseguiu revertê-la. Era uma gravação de Charles Manson, o líder do culto assassino, dizendo: "Eu vejo as garotas, Satanás, obedecendo como elas me obedecem." O jogo não era sobre fantasmas, era sobre monstros reais. Estava usando o mal humano, documentado, como sua matéria-prima. A pergunta mudou de "o que é este jogo?" para "quem fez este jogo?" Enquanto a internet fervia com teorias, Jamie postou uma atualização. Ele estava assustado. Ele disse que o jogo estava mudando, que após fechá-lo, ele encontrava arquivos de texto em seu desktop, arquivos que não estavam lá antes. Eram mensagens, escritas em código ou em uma linguagem de símbolos. Uma delas, quando decifrada, dizia: "Eu posso te rastrear." Jamie alegou que o jogo parecia estar vivo, que estava reagindo à sua presença, à sua investigação. Ele parou de jogar. Ele disse que estava com medo de abrir o arquivo novamente. E então, ele fez algo que selou o destino da lenda. Pressionado pela comunidade, Jamie finalmente compartilhou um link para o jogo, mas ele avisou: "Eu limpei." Ele disse que a versão original continha imagens extremamente perturbadoras, gore, possivelmente legais, e que ele as havia removido para proteger a si mesmo e aos outros. Isso dividiu a internet. Alguns acreditaram nele, e a busca pela versão original e não censurada do Sad Satan se tornou uma espécie de santo graal da Deep Web. Outros o acusaram de ser um mentiroso. Eles disseram que Jamie era o verdadeiro criador do jogo, que ele inventou toda a história do arquivo encontrado para promover seu canal, que ele mesmo adicionou as imagens e os sons para criar uma lenda, que ele era o mestre por trás do boneco. E então, o silêncio. Pouco tempo depois da controvérsia, o canal Obscure Horror Corner parou de postar. Jamie desapareceu da internet. Nenhuma atualização, nenhum novo vídeo, nenhuma explicação. Ele simplesmente sumiu. O que aconteceu com ele? Ele foi encontrado por quem quer que tenha criado o jogo original. Ele se assustou com a própria farsa e decidiu abandonar tudo. Ou algo muito pior aconteceu. Seu desaparecimento só jogou mais lenha na fogueira da lenda. O criador do arquivo se tornou ele mesmo parte do mistério. Um fantasma na máquina que ele ajudou a revelar. Hoje, Sad Satan é mais do que um jogo. É uma ideia, um vírus memético. Dezenas de clones e recriações surgiram, cada um alegando ser a verdadeira versão, cada um mais extremo que o outro. Mas o arquivo original, se é que algum dia existiu como Jamie o descreveu, permanece perdido, um fantasma na Deep Web. Ele se tornou um conto de advertência, uma história que contamos para assustar uns aos outros sobre os perigos que se escondem por trás de um clique. É real? É uma farsa? No fim, isso importa? O horror de Sad Satan não está no código, está na sua plausibilidade. Está no conhecimento de que o mal que ele retrata, o mal de Manson, de Savile, é real. O jogo apenas nos força a olhar para ele. Ele abre uma porta e nos mostra os monstros que já vivem em nosso mundo. Eu consegui uma cópia de um dos arquivos que alegam ser o original. Ele está neste drive. Eu não tive coragem de executá-lo e eu imploro que vocês não procurem por ele.
Algumas portas, uma vez abertas, nunca mais podem ser fechadas. Mas a Deep Web é um oceano de histórias como esta. E eu sei que vocês conhecem outras. Qual outro arquivo perdido, qual outra lenda nascida na escuridão digital vocês acham que eu deveria investigar? Deixem suas pistas nos comentários. Até o próximo arquivo. Tenham cuidado com o que vocês baixam. E lembrem-se, só porque é virtual não significa que não pode te machucar. Fim da transmissão. Espectro de ideias.